1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados? Por isso vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar, irmãos. Santo e amado Deus, nós na Tua presença nos colocamos para te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou estas palavras ao apóstolo Pedro, o mesmo que ensinou aos profetas, Senhor, possa nos instruir na Tua palavra já revelada, já escrita para nós. Ó Deus, que essa palavra se torne de fato viva em nossas vidas e possa trazer transformação para o nosso viver diário, para o nosso caminhar diário, para tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. Ó Pai, nos ajude tanto a entender, a amar e principalmente, Pai, colocarmos em prática tudo isso em nossas vidas. Nós suplicamos, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Irmãos, pense um pouco em algumas frases que, com certeza, se não todos, muitos aqui já ouviram diversas vezes na vida. Pense um pouco nessas frases. Não tenho sangue de barata. Não engulo sapo. Não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Quantas vezes nós já ouvimos essas frases? Quem sabe quantas vezes muitos aqui já falaram essas frases? Quem sabe muitas vezes você fala ainda alguma dessas frases? Não tenho sangue de barata. Comigo é assim: bateu, levou. Não engulo sapo. Quantas vezes a gente pensa dessa forma? Agora pense em outra forma de agir, conforme Lucas capítulo 6, verso 27 em diante. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. E no verso 35, ele diz: façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Agora compare. Compare aquilo que Jesus ensinou com aquilo que o mundo diz, com aquilo que muitas pessoas dizem no dia a dia, quando passam por dificuldades, quando passam por problemas com algumas outras pessoas. Agora responda o seguinte para você mesmo: qual dessas frases, quais dessas duas formas de encarar a vida, as dificuldades e os problemas pessoais realmente descreve a sua vida?
Qual descreve a sua vida? Para você é bateu, levou? Ou é bateu, eu dou outra face? Qual governa a sua vida? Irmãos, esse texto que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deixou aqui para nós, ele ensina para nós que nós somos chamados por Deus para servir independentemente das pessoas e independentemente do resultado, porque nós somos chamados para imitar Cristo, já que Ele nos salvou. É isso que o texto nos ensina. Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para servir independentemente da atitude das pessoas conosco, independentemente da forma como elas agem conosco, independentemente do caráter das pessoas conosco. Nós devemos servir. Servir de maneira humilde. Servir de maneira abnegada. E, irmãos, esse texto, ele faz todo sentido nós entendermos que quando no verso 18 ele diz: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, faz sentido a gente entender que isso aqui que Pedro está nos colocando é uma aplicação daquilo que Pedro já tinha falado um pouco antes, né? Que a gente deve se sujeitar a toda instituição humana, verso 13. Porque ali no verso 13 nós temos uma ordem. Aqui nós não temos exatamente um imperativo, mas a forma como o texto está escrito transmite a ideia de que aquela sujeição a toda instituição humana está sendo dado sequência aqui nesse versículo 18, dizendo: servos, então sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Ou seja, Pedro, inspirado por Deus, está nos mostrando como é que a gente aplica aquilo que ele estava nos ensinando sobre sujeição às autoridades. E agora ele desce um pouco mais, né, não das autoridades como reis, príncipes, governadores, agora ele desce a uma autoridade menor, que são os senhores. Senhores, e debaixo dos senhores os servos, que servem a esses senhores. E nós devemos perceber, irmãos, que essa palavra servo, ela significa escravo. Em grego, literalmente, é a mesma palavra usada para escravo. A questão é que a escravidão, irmãos, ela teve formas, graus em diferentes lugares e em diferentes épocas. Então nós não podemos igualar a escravidão e comparar, né, e achar que toda escravidão é igual. Por exemplo, a escravidão em Israel, ela tinha um prazo determinado para acabar. Em Israel não poderia haver escravidão permanente. A escravidão era provisória apenas para você pagar uma dívida. Então você ficava servindo a uma pessoa durante, no máximo, 7 anos. Depois daquele período, você era liberto, você voltava para a sua vida normal, você era livre novamente. Mas durante aquele período, você estava pagando a dívida, você iria servir aquela pessoa. Então era uma forma de escravidão. No Império Romano, a forma de escravidão era outra. O regime de escravidão era outro. No Brasil, o regime de escravidão foi um. Nos Estados Unidos, foi um regime de escravidão muito mais violento, muito mais drástico, muito mais radical. E o país sofre as consequências até hoje. O preconceito lá ainda é muito grande com os negros, por exemplo. Então, irmãos, nós devemos saber isso. Que o texto está falando de escravidão, literalmente. Que o texto, a gente deve separar essas ideias de escravidão, nós não devemos nivelar toda forma de escravidão, mas a gente deve entender o seguinte: a Bíblia não está preocupada aqui com essas questões sociais de escravidão, se a escravidão é certa ou não é certa. Aqui, de certa forma, irmãos, a Bíblia está colocando um princípio mais elevado, que nesse mundo, a nossa prioridade maior não é lutas sociais, não é liberdades sociais, mas é primeiramente servir a Deus. Essa é a preocupação maior do texto bíblico. Não que a Bíblia não se preocupe de alguma maneira com escravidão. Sim, Paulo mesmo disse: se você é escravo, não procure se libertar. Mas se você tem a oportunidade, aproveite, fique livre. Então, assim, a Bíblia não defende a escravidão. Por outro lado, ela não fica preocupada a todo custo, à força, impedir que haja escravidão. Mas a Bíblia procura regular a forma como havia a escravidão. Mas graças a Deus, irmãos, que hoje não há mais escravidão. Graças a Deus,
e graças a servos de Deus, porque foram cristãos quem lutaram contra a escravidão em vários países, e graças a Deus, basicamente, no mundo hoje não há mais escravidão, pelo menos explícita. Há outras formas, claro, de escravidão, formas sutis de escravidão, mas formalmente, praticamente, a escravidão foi eliminada. E o que significa isso? Isso significa que, então esse texto não é mais relevante para mim, para você, vamos fechar a Bíblia, acabou, porque já que está falando de escravidão, ninguém aqui é escravo, então não estou pregando para escravo, então vamos fechar, então vamos passar para os versículos do capítulo 3, né? Porque não faz mais sentido para nós. É assim? Não, irmãos. Porque embora nós não tenhamos mais escravidão, nós temos diversas formas amplas de servir. De certa forma, por analogia, né, respeitando aí os seus limites, o trabalho é uma forma de servir alguém. Quando eu estou numa situação de trabalho para alguma pessoa, eu estou numa posição de servo, entre aspas, escravo, porque aquela pessoa me contratou e eu tenho que prestar um serviço para ela. No nosso caso, nós fazemos esse serviço em troca de alguma coisa, de algum benefício. Nós ganhamos um retorno financeiro ou alguns outros benefícios não financeiros dessa pessoa. Então, há forma, sim, de serviço. Há o serviço, por exemplo, voluntário que nós prestamos para alguém. Então, irmãos, esse texto, ele é relevante para nós também. Porque se nós tirarmos um pouco essa ideia fixa da escravidão estrita do texto e entendermos que nós, de certa maneira, nos colocamos em muitos contextos como servo de alguém, para servir alguém, para prestarmos um serviço, um trabalho, nós então podemos aplicar esse texto às nossas vidas. Você pode aplicar para as suas vidas. E o que eu gostaria, irmãos, então, de extrair para nós de lição nesse texto aqui, tema para a nossa meditação, é a graça de servir livremente. O que Pedro, de certa forma, está nos ensinando nesse texto, irmãos, é a graça de podermos servir de maneira livre, com a motivação correta. E nós podemos, então, perceber algumas exortações, tirar algumas exortações para a nossa vida desse texto. Uma primeira coisa, irmãos, que esse texto me exorta e deve exortar a você também, é sirva independentemente das pessoas. Nós devemos servir independentemente das pessoas. Essa é a graça de servir livremente. Porque quando eu estou servindo, não por causa daquela pessoa, mas eu estou simplesmente preocupado em fazer o melhor, em dar um melhor serviço, em honrar aquela pessoa, eu estou fazendo de maneira livre. Não é por aquilo que aquela pessoa é, não é quem ela é, não é o que ela faz, que determina o meu serviço. Então eu estou servindo de maneira livre. Então essa é a grande exortação aqui para nós. Sirva independentemente das pessoas. Sirva independentemente das pessoas, mesmo quando elas são más, mesmo quando elas são cruéis. É o que o texto está mostrando para nós. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Ou seja, independente da pessoa, independente do caráter do chefe, independente do caráter e das atitudes do patrão como um empregador, independentemente se ele é honesto com você, se paga um salário digno ou não, o texto está dizendo para nós que a gente deve servir com temor, não somente se ele for bom e cordial. Graças a Deus a gente tem muitos patrões que são exemplares, irmãos. Temos ótimas pessoas na sociedade que, mesmo não sendo cristãs verdadeiras, elas são honestas, elas procuram dar dignidade aos seus trabalhadores, respeito aos seus trabalhadores, graças a Deus. E na graça geral dele, há pessoas ainda com certas virtudes no mundo. Mas ele diz, mas também se for mal, porque nós todos devemos reconhecermos. Nós encontramos pessoas más nesse mundo, encontramos maus patrões, maus empregadores, más empresas, e muitas vezes nós sofremos, vocês vão sofrer, eu já passei por dificuldades em trabalho,
Então nós devemos servir independentemente das pessoas, mesmo quando elas são más, mesmo quando elas são ruins. Por que isso aqui é importante, irmãos? Quando nós servimos uma pessoa, somente quando ela é boa, somente quando ela faz o bem, me agrada, me dá um bom trabalho, um bom serviço, né? Não exige muito de mim, me dá um ótimo salário. E aquele que é ruim, que não me trata tão bem, eu não sirvo de maneira tão eficiente assim. Quem que está me controlando? Quem está controlando você? É o mal, não é? Porque assim, se aquela pessoa me trata mal, e então eu começo a servir ela assim com descaso, falo assim, eu não vou fazer esse serviço direito não vou ficar nem 10 minutos a mais. Quem está me controlando é o mal. O mal é que está determinando, né, a forma como eu estou servindo. Porque aquela pessoa é ruim, então eu vou fazer também um mau serviço para ela. Vou fazer um serviço desleixado, ou seja, eu estou sendo controlado pelo mal e estou sendo controlado por aquela pessoa. Mas quando eu sirvo independentemente da pessoa, quem está me controlando é o bem, é a graça de Deus. Eu estou tendo o controle de mim mesmo para agir bem, para fazer o bem, independentemente daquela pessoa. Então essa é a grande lição, irmãos, para a nossa vida. A gente tem que servir independentemente das pessoas, independentemente do caráter das pessoas. Nós temos que ser controlados apenas por Deus e não pelo bem ou mal que a pessoa faz para a gente. Nós não podemos realmente ser moldados pelas ações das pessoas. Se não me paga um bom salário, então também eu presto um péssimo serviço. E às vezes vem as consequências, né, irmãos? Porque você não presta um bom serviço, você não se dedica, e às vezes você mesmo, por não se dedicar ali, por causa daquela pessoa que não é tão boa assim, você acaba não se qualificando e não se capacitando mais para realmente ter uma boa qualidade de trabalho, e você também fecha as portas para você mesmo, depois, como consequência natural, porque você é uma pessoa que não serve direito. E você acha que outras pessoas vão avaliar, mas ele estava servindo mal porque aquela pessoa lá também não era tão boa assim. Você acha que as pessoas fazem essa separação assim? Não fazem, irmãos. Então, queridos, nós devemos servir independentemente das pessoas, do caráter delas, da bondade delas ou não. A gente tem que fazer o bem porque nós somos bons, porque nós temos a graça de Deus conosco. Essa é a lição maior para nós aqui no nosso texto. Mas, além disso, sirva independentemente dos resultados. Então, em primeiro lugar, sirva independentemente das pessoas. Segundo, sirva independentemente do resultado. Do que você vai colher de consequência com isso. Porque às vezes, irmãos, num primeiro momento a gente pode falar assim, não, eu vou fazer o bem, ele é ruim, mas eu vou fazer o bem. Mas a gente começa a ver que isso não trouxe um resultado imediato para nós, não aumentou o salário, o patrão também é coração duro mesmo, não reconhece, não dá o braço a torcer. Aí o que nós fazemos? Aí já aquele bem que a gente começou a fazer, aquela dedicação, aí a gente esmorece, a gente desiste e começa a fazer tudo errado, a não servir como deveríamos. Então, o texto, aqui a partir do verso 19, nos ensina isso. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. 2 vezes o texto diz isso. É interessante que, literalmente, irmãos, o texto significa isso é graça. Está traduzido aqui, isso é agradável, mas literalmente o texto diz, isso é graça. Isso é graça. Isso é graça diante de Deus. É favor diante de Deus. Ou seja, nós só podemos fazer isso, irmãos, por causa de Deus nas nossas vidas. Por causa daquilo que Deus faz em nós. Porque nós consideramos a Deus motivo de consciência para com Deus, porque nós conhecemos a Deus. Então, sirva independentemente dos resultados. Ele está dizendo, olha, quantas pessoas, talvez haja até pessoas assim aqui, né, que estão fazendo mal, estão agindo mal, estão trabalhando mal, estão servindo mal, estão sofrendo com consequência das suas ações,
às vezes disciplina, correção, abatimento do salário, porque não trabalham direito, mas perseveram, né? Eu vou perseverar, eu vou continuar fazendo desse jeito. Teimoso. Persevera. O Pedro está dizendo, quantos perseveram fazendo mal? Agora, por que você não persevera fazendo bem? Persevere fazendo bem. Persevere agindo bem. Persevere servindo bem. Por causa de Deus. Por motivo de sua consciência diante de Deus. Porque você conhece a Deus. Então, independente do resultado, você está fazendo bem, mas não é reconhecido, não é honrado, mas continue o que o texto está dizendo para nós. Persevere, não desista de fazer o bem, não esmoreça de fazer o bem, de servir a Deus através dessas pessoas. É assim que nós devemos viver, irmãos, como cristãos. Independente do resultado que nós escolhemos, a gente tem que fazer o bem. A gente não está fazendo o bem simplesmente para colher algo em troca imediatamente. Então o texto diz, se vocês fazem o bem, praticam o bem, mas vocês são afligidos, suportem com paciência, porque isso é agradável a Deus. Deus se agrada disso. Deus concede o seu favor a você por causa da sua ação. Então, sirva independente dos resultados. Mas uma outra exortação, lição para nós, irmãos, sirva porque você foi chamado para imitar Cristo. Sirva porque você foi chamado não para imitar o seu patrão, não para imitar quem você serve, porque ele age mal, você age mal. Não, sirva porque você foi chamado para ser imitador de Cristo. É o que o texto nos diz a partir do verso 21, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Nós somos chamados para imitarmos a Cristo, porque ele engoliu o nosso pecado, irmãos. Ele engoliu o nosso desaforo. E ele está chamando a gente para imitá-lo, para fazer o mesmo, para termos paciência, para confiarmos em Deus, não confiarmos nas pessoas, não esperarmos recompensa das pessoas. É para a gente colocar e depositar a nossa confiança naquele que julga retamente, que é Deus. Foi isso que Cristo fez. Ele foi como uma ovelha muda levada a matadouro. Zombaram dele, cuspiram nele, insultaram, humilharam. E o que ele fez? Pelos pecadores intercedeu. Ah, mas pastor, Cristo é perfeito, eu não consigo. Não vou conseguir, isso aí é perfeito, é verdade, Cristo é perfeito. Mas e Estevão? Estevão, enquanto também estava sendo perseguido, intercedeu, orou e teve misericórdia daqueles que o estavam matando. Então, irmãos, é possível, com a graça de Deus, agirmos à altura de Cristo, agirmos como Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, é Ele que nós devemos imitar, é Ele que nós devemos ver, é para Ele que nós devemos olhar. Então, quando tivermos uma pessoa ruim diante de nós, olha para aquela pessoa e vê a face de Cristo nela, para você conseguir agir bem. Né? Pense em Deus. Quando a pessoa fizer um mal para você, não procure vingar-se. Confie em Deus. Como Romanos 14 diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas deem lugar à ira, porque a palavra de Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é Deus quem vai julgar, é Deus quem vai te vingar. Então sirva, confie nele, não confie em si mesmo, irmãos, porque a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente quer ser justiceiro no mundo, não é? E a gente não tem o conhecimento correto das coisas para julgar, a gente não tem o poder correto para julgar. Então o nosso julgamento é falho. A ira do homem não produz justiça. Indignação, revolta, não produz justiça social, não produz justiça no trabalho, não produz justiça na família, não produz justiça em lugar nenhum. A gente tem que confiar em Cristo, confiar em imitá-lo, confiar no seu Pai, confiar no julgamento dele. Ele julga retamente e ele não ignora. Ele está vendo o que você passa.
Se você está numa situação, num trabalho onde você é oprimido, você é desprezado, você é maltratado, você está fazendo bem, saiba, Deus está vendo. Está vendo a sua dedicação. Está vendo o quanto você está honrando a Ele. Então, descanse nele. Confie apenas nele. Sirva, porque você foi chamado para imitar Cristo. Não faça ameaças. Cristo ensinou, irmãos, a gente dar a outra face. E às vezes a má compreensão desse texto. Então, se um ladrão entrar na minha casa e quiser agredir, matar a minha esposa, a minha filha, então eu tenho que dar outra face. É o seguinte, matou minha esposa, mata a filha também. Não é isso que Jesus está dizendo. O bater numa face, irmãos, é uma ofensa. Não é uma agressão contra a vida, entende? Não é você se defender. Até mesmo na lei de Moisés havia a legítima defesa. Se alguém realmente quer tirar a sua vida, você poderia até mesmo, dependendo do contexto, aí tem toda uma regra para isso lá, né? Para saber se realmente foi legítima defesa ou foi uma tentativa de assassinato de outro. Você poderia fazer isso aí é inculpável diante daquilo. Mas o que Jesus está dizendo é: a pessoa bateu numa face sua, dê a outra também, deixa ela te ofender. Te cuspiu, deixa cuspir na outra. Xingou você, xingou sua mãe, xingou a esposa, deixa. É isso que é dar outra face. Não é a pessoa está querendo tirar a sua vida e você fala: não, pode tirar à vontade. Não é isso. Da outra face é: a pessoa está te ofendendo, deixa ela te ofender. Está te xingando, está te humilhando, deixa. Se humilhe. Entregue, confie em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Se alguém tira a sua capa, dá a túnica também, deixa levar tudo. Não resista ao perverso. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente resiste ao perverso, irmãos. As coisas terminam piores, né? A pessoa quer levar a sua carteira, você resiste, aí ele leva a sua vida. O que adianta isso? Então Jesus está dizendo: não resista ao perverso. Se ele tirar a capa, leva a túnica, deixa levar a túnica. Se te obrigar a andar tantos passos, ande o dobro. Ou seja, não resista a essas pessoas, deixem elas agirem da forma delas. Confie em Deus. É isso que Cristo nos chama a fazer, irmãos. É elevado, eu sei. É difícil em muitos contextos? Nós vamos falhar em alguns momentos? Vamos. O problema não é falhar, irmãos. O problema é que alguns nem chegaram a tentar agir como a Bíblia pede para agir. Alguns simplesmente seguem os valores, os princípios e as leis desse mundo. Simplesmente querem dar o troco. Simplesmente querem revidar. Não querem engolir desaforo. E com isso, nós estamos imitando a quem? Imitando o mundo. Não estamos imitando a Cristo. Então, Cristo nos dá graça, irmãos, para que a gente realmente possa imitá-lo, porque nós somos chamados para isso. Deus não ia nos chamar para imitar Cristo se isso fosse impossível, irmãos. Ele não está pedindo perfeição nessa imitação, mas Ele está pedindo para que nós andemos de perto com Cristo, realmente aprendendo com Ele e cada dia mais crescendo em santidade, em graça diante dEle e parecendo cada vez mais com Ele. É isso que está sendo pedido para cada um de nós. Mas por último, irmãos, sirva porque Cristo te serviu na salvação. Cristo te serviu com a salvação. Então, sirva por causa disso. Essa tem que ser a motivação para você. Você foi chamado para imitar Cristo, é a motivação. Você foi servido por Cristo na salvação. Essa é a motivação maior. Verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Pensa só, irmãos, Cristo fez isso por nós. Quando? Quando nós éramos pecadores, quando nós éramos insolentes, quando nós rejeitávamos a Deus, rejeitávamos a Ele, o que Ele fez por nós. Quantos de nós aqui, boa parte da vida, não conheceu a Cristo, desprezou a Ele, e Ele serviu, porque Ele já sabia o que nós iríamos fazer. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele determinou todas as coisas, e mesmo assim, Ele serviu, mesmo assim, Ele amou. Mesmo assim, Ele se entregou, Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Pensa que Cristo como um escravo, um servo, ali levando chibatadas no madeiro. Por causa de quê? Por causa nossa.
Ele está ali agindo como um servo, como um escravo, derramando o seu sangue por nós. É dito aqui, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Agora nós devemos viver de maneira justa, de maneira íntegra, crescer em santificação, buscando a Deus, servindo a Ele. Então, irmãos, Pedro, de certa forma, está finalizando aqui, mostrando o Evangelho para nós. Qual é a boa notícia? É que Cristo, sendo santo, sabendo que nós somos pecadores, que nós rejeitamos a Ele, porque naturalmente o homem rejeita a Cristo. Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou os nossos pecados. Ele nos deu agora uma nova vida para vivermos para a justiça. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Ele se fez escravo para que nós fôssemos livres. E agora Ele nos chama para a gente viver, as implicações, o resultado desse evangelho, dessa salvação nas nossas vidas, agindo também com as pessoas com bondade, com paciência, com misericórdia, assim como Ele agiu conosco. Essa é a implicação do evangelho. Você crer no evangelho, e depois que você crer nessa boa notícia, você tem implicações para a sua vida. E uma dessas implicações é agirmos com a mesma bondade, paciência, misericórdia com a qual nós fomos tratados por Deus. Porque, irmãos, muitas dessas pessoas no mundo, patrões, empregadores, empresas, elas não conhecem a Deus. Eles são miseráveis sem Deus. Se continuarem assim, vão perecer para sempre. Então, quando a gente olhar para aquela pessoa ruim, desprezível, a gente tem que chorar por ela. A gente tem que ter misericórdia. É o que a gente dizia no passado, é uma palavra forte, pena. Tem que ter pena. Porque é uma pessoa que, se continuar dessa maneira, irmãos, ela vai perecer. E quem sabe, a única forma dela ser despertada é você agindo bem, é mostrando que mesmo ela tratando você mal, você está fazendo um bom serviço. Você está honrando ela, você está respeitando ela. E quem sabe, com o Espírito Santo agindo nessa pessoa, ela vai ver isso e vai se entregar e vai converter-se ao Senhor. Então é uma forma de você demonstrar a transformação que o Evangelho trouxe para a sua vida. Então, irmãos, que a gente possa de fato saber o que Cristo fez por nós, para que isso seja a motivação maior. Quando a gente estiver em qualquer situação de serviço, de sujeição a alguém, quer seja um serviço visando um salário, quer seja um serviço voluntário, que a gente possa servir as pessoas independentemente de que elas são, independentemente do resultado. Servimos porque nós somos chamados para imitar Cristo. Servimos porque nós mesmos fomos servidos por Cristo na salvação. Mas talvez você ainda esteja como uma ovelha desgarrada. Como o texto mesmo diz, nós estávamos como ovelhas desgarradas, mas agora fomos convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. Mas eu tenho que perguntar, isso de fato é verdade na sua vida? Você realmente já foi encontrado por Cristo? Ou você ainda está desgarrado? Ou você está longe dele? Irmãos, o fato de muitos viverem com base nessa lei de que eu não tenho sangue de barata, eu não engulo sapo, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. O fato de muitos viverem com base nessa lei, nessa regra, e não com a lei do reino de Deus, é demonstração clara de que nunca foram encontrados, estão perdidos ainda, estão longe de Cristo, não foram convertidos ao pastor e bispo da alma, da nossa alma. Então como que você tem vivido? Quais regras dominam, governam a sua vida? É bateu, levou? Ou é bateu, eu dou, faço novamente, para ser ofendido, para ser xingado, para ser humilhado? Qual lei governa a sua vida? Qual regra? Qual princípio governa você? E o fato de muitos viverem com base nesses princípios mundanos, irmãos, é uma demonstração clara de que ainda está longe de Cristo, ainda não conheceu Cristo, ainda realmente não tem a presença do Espírito Santo, irmãos, porque de fato isso aqui é impossível de se praticar. É impossível. Isso aqui só é possível por causa da graça de Deus em nós. Isso aqui só é possível porque o Espírito Santo é mais poderoso do que a nossa carne.
Mas às vezes eu fico vendo nas igrejas, irmãos, que o Espírito Santo é poderoso para muita coisa. É poderoso para derrubar, é poderoso para fazer a pessoa pular, é poderoso para isso, para aquilo. Mas não é poderoso para santificar a pessoa. O Espírito é santo, o Espírito Santo. Essa é a identidade dele. E aquele em quem ele habita, a principal obra é santificação. Então isso é impossível a qualquer homem carnal. Mas a todos aqueles que são de Cristo, todos aqueles que foram resgatados como ovelhas, todos aqueles que foram convertidos ao pastor e bispo das nossas almas, todos são capazes, pelo Espírito de Cristo, a viver dessa maneira. Não significa que nunca vai falhar, que não vai ter um momento ali que você não vai, às vezes, realmente perder o controle e vai, às vezes, agir mal. Não é isso. Mas significa que a maior parte da sua vida, você vai ser identificado como uma pessoa que age bem, que é paciente, que é amorosa, que é misericordiosa, que realmente procura imitar Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós, irmãos. É isso que o mundo tem falta. É por isso que as igrejas, nós não temos relevância no mundo e a gente fica discutindo teoria. Como é que a igreja tem que ser relevante? Quer ver? É simples. Imita Cristo, você vai ser relevante. Quer ver a relevância da Bíblia, da igreja, do Evangelho? Imita Cristo. A relevância está aí. E as pessoas veem alguém diferente nesse mundo. Foi isso que atraiu as pessoas a Cristo. Porque ele era diferente dos demais, ele era diferente dos saduceus, diferente dos fariseus, diferente dos essênios, diferente de toda a classe de pessoas ali. Isso atraía as pessoas aí. A forma como ele agia, a forma como ele falava. Então, irmãos, que cada um de nós possa realmente prestar atenção, né, nesse Evangelho. E que, de fato, possamos nos achegar a Cristo. Realmente possamos ser resgatados por Ele da perdição desse mundo. Porque se a gente viver com base nessas leis, nós estamos perdidos, irmãos. Se você continuar vivendo com base nessas regras de bater o levou, de não engolir sapo, você está dando um péssimo exemplo no mundo. Isso pode ser um claro sinal de que você ainda está longe de Cristo. E é por isso que é importante a gente lembrar do convite de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sou manso, sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmão, servir a Cristo não é penoso, como diz o apóstolo João. Não é penoso, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por isso que o fardo dele é leve. Não é porque ele não tem fardo nenhum. É que ele nos deu força para o fardo. Para uma pessoa fraca, 5 quilos é muito, irmãos. Para uma pessoa forte, 100 quilos é pouco. É por isso que o fardo de Cristo é leve. Porque ele não está dando só mandamentos, ele está dando mandamentos e a capacidade para que a gente obedeça, para que a gente imite, para que a gente seja transformado. Então o Espírito Santo tem que ser mais forte na nossa vida do que a carne, irmãos. Porque o que eu tenho visto, em muitos de nós, e até na minha vida em alguns momentos, é que parece que a gente acha que a carne realmente é mais forte. A carne realmente que manda. É a carne que determina as nossas ações. É por isso que a gente não serve independentemente das pessoas. A gente só serve bem se a pessoa faz bem. A gente só serve bem se a gente colhe resultados bons. Porque a carne governa muitos de nós. E a gente tem que realmente aprender que Cristo, o seu Espírito, é mais poderoso do que a nossa carne. E Ele nos chama, venham a mim. Venham, vocês estão cansados, sobrecarregados de viver nesse mundo onde as regras são essas, bateu, levou, de não engolir sapo, de revidar imediatamente. Isso cansa, isso cansa. Né? Não tem nada mais que cansa e realmente esvazia a nossa alma do que viver num mundo que essa é a lei, essa é a regra. Quando nós vamos até Cristo e nós realmente descansamos nele, na sua justiça, nós sentimos realmente uma leveza, uma paz que excede todo o entendimento. Então, queridos, que você realmente possa imitar a Cristo, seguir os seus passos, confiando em Deus, sabendo que é Ele quem vai julgar. Você não está aqui na qualidade de juiz,
Você está aqui apenas na qualidade de embaixador para anunciar Cristo na sua empresa, onde você estiver, no serviço que estiver prestando, você está lá na qualidade de embaixador e não de juiz. Então anuncie Ele, mostre Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Cristo em nós. Porque elas ouvem muito de nós, irmãos. Mas o fato é que nós vivemos tão pouco, as pessoas não veem Cristo em nós. Que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que todos nós realmente possamos ser convertidos ao pastor e bispo das nossas almas, irmãos.